1 João capítulo 5, a fé que vence o mundo. É bem curioso isso, né? Eu cresci ouvindo que eu teria que resistir, que eu teria que vencer, que eu teria que lutar. Só que os adversários que os nossos pais mostravam para nós, a gente aprendeu que eram nocivos, né? Assim, bem nocivos e ameaçadores, né? Desde pequena, minha mãe falava, cuidado com as cobras venenosas, mata elas quando você vê. Depois eu comecei a questionar isso, por que eu tenho que matar a cobra? E assim, tudo que ameaçava a integridade era para a gente vencer, para a gente lutar. Então a Bíblia diz, a fé que vence o mundo. Aí eu pergunto, por que eu tenho que vencer o mundo? Porque o mundo, ele não se conforma com Deus, com as coisas de Deus. Esse mundo, na verdade, é tudo aquilo que pode me afastar de Deus, pode me tirar da presença de Deus. Às vezes a coisa nem é nociva, você nem se sente ameaçado, você olha, às vezes é uma coisa que parece boa, mas que vai lhe afastar de Deus, que vai lhe distanciar de Deus. Um dia desse eu encontrei um moço que deu alguns testemunhos aqui na igreja, prosperou muito. Foi tirado do mundo das drogas. E Deus o abençoou tanto aqui, que ele conquistou muitos amigos. E ele se casou, e depois de um tempo, a mulher dele disse, se você quiser continuar na igreja, você continua, eu vou sair. Porque eu ouvi falar mal da igreja, ela disse. Ele falou, também ouvi, mas qual o problema? A gente mesmo falava. Ela falou, não, mas eu não vou mais não. Você vai. E aí ele vinha, ele contou para mim, ele vinha, aí eu olhava do lado, ela não estava, porque antes de se casar, ela dizia para ele, eu vou para onde você for. Aí eu estava analisando a situação dele, eu falei, está aí o mundo que eu tenho que vencer, que às vezes está tão junto da pessoa e parece tão favorável. Então, quando a Bíblia diz que a fé, ela é a vitória que vence o mundo, isso significa dizer que nada nesse mundo, qualquer coisa nesse mundo que eu possa conquistar ou trazer para perto de mim, pode ter a importância de Deus na minha vida. Quando alguma coisa começar a ter muita importância na sua vida e começar a ameaçar a sua relação com Deus, se você não atinar para isso, você vai ser vencido e o mundo vai te vencer e vai destruir a sua vida. A fé que vence o mundo é a fé que te diz que Deus é o único bem que você tem, a única riqueza que você tem. Essa é a fé que vence o mundo.
Essa é a fé que vence o mundo. Todo aquele, diz o texto, presta atenção, que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Eu falei para esse moço assim, vem cá, e por que você não volta? Ele falou, eu às vezes até quero voltar, fico escutando, mas estou tão fraquinho. Eu estou até usando droga de novo. E a esposa, que foi o pivô, entre aspas, porque ele não deveria ter cedido, ela sofre muito, porque quando ele estava com Deus, ele a abençoava, agora ele a maltrata. Olha o que ela traiu para a vida dela. Por dar ouvidos a espíritos enganadores. Até parece que a obra de Deus vai passar despercebida. Se Jesus, não dando nenhum motivo, sendo santo, íntegro, puro, reto, batiam, chamavam de ladrão, de mentiroso, disso, aquilo, de louco, chamaram ele de louco lá em João 10. Quando ele mostrava um milagre extraordinário, eles arrumavam uma ocasião, mas hoje é sábado, ele não pode fazer isso. Espera aí. Uma coisa que ninguém pode fazer, só ele. Interessa ser sábado ou ser domingo? Se ele fez é porque tem aprovação dos céus. Quem entende isso aí? Não é verdade? Espera aí, ó. Eu lembrei do outro lá, o líder da igreja, ó. Você está vendo lá, hein, aqueles milagres do Valdemiro lá, hein? Cuidado, hein? Uai, mas eu não sabia que o Valdemiro fazia milagre. O Valdemiro faz milagre? Faz nada, mas o sujeito é pregador. Mas ele sabe que ele é um mentiroso, é porque ele está com ciúmes do povo, das pessoas. Ele escuta as pessoas dizendo, falando aqui, eu sou de tal lugar, ele está preocupado. Minha preocupação é tirar a gente do inferno, é só essa. De onde vem não interessa para mim. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Jesus é o nome dele, né? Cristo é a missão dele. Cristo quer dizer Messias, quer dizer Salvador, único Salvador, o único que salva. Se você crê que Ele, Jesus, é o Cristo, ou seja, é o Salvador, o único, então você é nascido de Deus. Se você é daqueles que diz assim, eu acredito em todas as religiões, você não nasceu de Deus, mas de jeito nenhum. Você me perdoa falar isso aí. É claro que tem gente que não vai gostar disso. Eu diria que espiritualmente falando, você nasceu de chocadeira. Eu nunca falei isso. Tem gente que acha que estou ficando doido, mas não, porque toda religião não entra nessa, não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver. O autor da salvação, o dono da salvação chama-se Jesus Cristo. Não é difícil saber quem está salvo ou quem está no caminho. Quem acredita, quem crê que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Cristo, é o único, esse é nascido de Deus. A palavra nascido, ela sugere o quê? Que você não é de chocadeira, você tem um pai. Você tem uma mãe, não é verdade?
A Bia nasceu da Sol. Olha, Bia, você nasceu da Sol. Vamos tirar o sangue da Sol, um pouquinho só, né? E da Bia, e submetê-la a um exame de DNA. Comprovar-se-á a maternidade. Os médicos vão dizer, realmente, Bia, ou Sol, a Bia nasceu de você. E quando a Bíblia diz nascido de Deus, sugere que os que nascem de Deus têm o seu DNA. A ligação é muito forte do filho com o pai ou com a mãe. O gerou. Então, a herança, isso é uma figura, né? No sentido figurado, eu e você herdamos o DNA do pai, traduzindo características. Deus é bom, sim ou não? Quem nasce de Deus tem um bom coração. Deus tem medo? Quem nasce de Deus é corajoso, é corajosa. Deus não fracassa, fracassa? Seus filhos têm que ser vencedores. Deus desiste de alguma coisa? Não. O homem só causou tristezas, decepções, aborrecimentos. E Deus não desistiu do homem. Aliás, a palavra diz, né? Pode a mãe esquecer-se do filho que ainda mama? E 1 milhão, sei lá, em 100 milhões, pode ter uma ou duas. E para isso já tem também ali a receita. Ó. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, disse Deus. Quer dizer, pode ser que algum incrédulo fale, mas eu conheço uma mãe que abandonou o seu filho. Tá bom, mas ainda que eu todavia não me esquecerei de ti. Quer dizer, Deus não desiste de nós. Se Deus tivesse que desistir de nós, quantas vezes já demos motivos para Deus desistir de nós? Mas aonde está a chave disso? Está nessa palavra, nascer de Deus. Ter as características, os hábitos de Deus. Deus tem o hábito de amar pessoas. Deus é amor. Como filhos de Deus, eu e você temos que amar pessoas. Amar gente. Deus tem o hábito de perdoar. Como filhos herdeiros de Deus, nós temos que ter esse hábito de perdoar. Deus tem todas as qualidades reunidas. O filho não tem 100% dos hábitos, dos costumes, do caráter do pai, mas tem boa parte. E se eu e você herdamos algumas coisas de Deus, já fazemos proezas nesse mundo.
É impressionante como as qualidades, as virtudes de Deus. Deus só tem virtude. Aliás, ele é pleno, né? Lá em Colossenses 1, a Bíblia diz que em Jesus reside, ou seja, mora. É isso, filho? Basicamente é isso, né? É isso mesmo? Porque aprove a Deus que nele residisse. Você conhece essa palavra residir? Você reside onde? A Ana Rosa pergunta assim, sabia? Lá não fala você mora onde, você reside onde? Então, a plenitude, aquilo que é pleno, que é completo, que é full, que é cheio, reside em Jesus. Jesus, ele é completo em tudo que é bom. Nele reside toda a plenitude. E a gente pode não ser rico como o papai, mas a gente tem que pegar uma beiradinha, você entende? Hein? Ou seja, nós não vamos ter tudo que ele tem. Ele é perfeito, nós erramos. Ele não erra. Mas se a gente pegar dele o amor, a fé, a esperança, a misericórdia, as coisas básicas, sabe? A gente faz a diferença no mundo. Então, nascido de Deus, guarda isso com você. Quando você estiver errando, aí você pensa, bom, Deus não faz isso, então eu sou filho dele, eu não vou fazer isso. Amém? Nascidos de Deus, continua, por favor, o texto. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Eventualmente, eu vejo filhos de Deus brigando, disputando território, com ciúmes uns dos outros, e arrumando defeitos uns para os outros. Se sentem ameaçados, filhos de Deus. Já vem ele, já vem ela. Cheguei primeiro. No grupo pequeno que Jesus administrava, surgiu uma situação bem desagradável. Uma mulher que era mãe de 2 dos discípulos falou: Senhor, eu queria te pedir uma coisa. O que você quer? Lá na glória, lá no seu reino, eu queria que os meus 2 filhos se assentassem ao seu lado, uma à direita e outra à esquerda. Ela pediu pouca coisa, hein? Jesus é muito paciente. Uma vez eu recebi um telefonema de um bispo da igreja, dizendo que estava chateado porque o filho dele foi colocado de pastor numa cidade bem pequena, bem minúscula. Assim, acho que tinha uns 10 mil habitantes, ou 15, sei lá. Aí eu falei para o bispo assim: vem cá, você está sugerindo que essa cidade se perca, vá todo mundo para o inferno? Que não seja evangelizada? Não é isso não. Mas o meu filho, eu falei: então você está sugerindo que o seu filho é melhor do que um outro que eu possa escolher e mandar para lá? Eu falei: agora eu não sei responder. Eu falei: vem cá, quer dizer que não pode ser o seu filho, né? Tem que ser o filho do outro bispo, ou um bispo. Mas por quê?
Por que esse ou aquele não pode ir para ali? Não tem que salvar aquele povo, não tem que... Aí eu falei para ele, deixa eu dar um exemplo para você, de alguém muito, muito, muito grande, que tinha muitas cidades extraordinárias para visitar, com multidões, e toda vez que adentrava uma delas, como Jerusalém, as pessoas botavam tapetes e as multidões se afluíam. Você deve conhecer ele é pastor. É pastor? É. Não continua, eu quero aprender, ele falou. Ele é inteligente, esse moço. Eu falei, então, esse pastor, ele era muito querido, ele entrava nas cidades grandes, era um alvoroço, mas às vezes era achado à beira de um poço, evangelizando uma mulher, ou num vilarejo, pregando para uma pessoa só aos pés dele, ou em algum outro lugar, conversando com um ex-endemoniado, que se trajava naquele momento ali, direitinho, porque ele tinha libertado ele. E assim foi a vida dele, o ministério dele. Ele mandava os discípulos no mercado comprar comida. Aí ele sabia que tinha uma pessoa aflita, tirando água lá, pensando em se jogar dentro do poço. Ele aparecia. Me dá um pouquinho de água aí, filha. Mas o senhor é judeu, você não pode falar comigo. Eu conheço. Judeu, barbudo, com aquela roupa, tá? Se você soubesse quem sou eu, você quem estaria pedindo, eu te daria água viva. Uma pessoa só. Mas o seu filho não pode pregar para 10 mil, para 15 mil. Aí ganha a cidade. Ele falou, é difícil, né? Eu falei, é difícil. É difícil. É porque a Bíblia dá todos os argumentos para a gente. Né? Então, desculpa a igreja estar assim, tão lentamente ensinando, mas o ensinamento ele é maior do que a pregação. Mas a fé vem pelo ouvir a pregação. Vem, mas mesmo a fé ela pode cessar, mas o conhecimento nunca se apaga. Eu aprendi a andar de bicicleta, igreja, quando eu era menino, 5 anos de idade, 6 anos. Aí, muitos anos, décadas depois, subi na bicicleta e saí. Alguém até filmou. Conhecimento. Entendeu? Eu já vi gente com muita fé ontem que hoje está sem fé. Embora a fé venha pelo ouvir a pregação. Mas o conhecimento, ele enriquece a sua vida. Enriqueceu o Salomão, não foi? Eu gosto de ensinar. Mas e a fé? A fé eu acrescento em você, mostrando o paralítico, o leproso, o morto ressuscitando, o miserável prosperando. Então, basicamente, para combater um mundo corrupto e corruptor, incrédulo, malvado, tenebroso, eu tenho que ser nascido de Deus, senão eu não vou aguentar, não vou resistir. E para ser nascido de Deus, eu tenho que procurar ao máximo fazer o que Deus faz e gostar como Deus gosta e me portar como Deus se porta. Então, continuando, filho, para resumir aqui. Nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, ou seja, não são impossíveis de serem guardados. Porque ali está escrito todo, mesmo a igreja eu estou enxergando pouco por causa da... Eu estou meio cansado. Todo? Ou metade? Todo que é nascido de Deus
vence o mundo. O mundo já fez você chorar. É que o mundo, como eu disse para você, é aquilo que te afasta de Deus. Eu não vou poder me justificar diante de Deus, eu me afastei por causa desse, por causa daquela, por causa daquele, por causa daquilo, não. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Isso é a Bíblia que está dizendo, não tem como mudar. Se de um lado nós nos sentimos cobrados, do outro lado nos tranquilizamos e sabemos que a pressão e as adversidades e os obstáculos que o mundo está impondo em nossas vidas, nós vamos vencer. Só que isso aí não é meu, não. Eu gostaria de ser o autor disso aí, ó. Você vai vencer. Aí eu estava subindo um monte lá em São Roque, apareceu um profeta no escuro, não sei quem estava esse dia comigo. O senhor vai vencer! Eu fiquei olhando assim. Falei, rapaz, obrigado, meu filho. Mas é verdade. Porque eu sou nascido de Deus. Ou seja, qual é a possibilidade de um nascido de Deus perder? Nenhuma. Só que não é meu também isso não, igreja, porque está escrito ali, ó, todo que é nascido de Deus vence. A palavra vencer sugere alguma coisa? Não, vencer já é a vitória, filho. Sugere a luta. Luta. Vencer. Lutar. Não tem jeito de vencer sem lutar. Tem gente que se gaba tanto de vitória e quando vem a luta fica reclamando. Eu sou um desses. Espera aí. Quem é que gosta de vitória? Eu também, mas eu não gosto de luta. Está errado, rapaz. Você sabe que uma palavra depende da outra? A vitória, ela só pode vir da luta. Você sabia disso? Quem sabia? Todo mundo fala em vitória. É vitória. Fulano venceu. Só os torcedores do Bahia que não falam, eles falam triunfo. Você sabia disso? É a rivalidade, eles falam triunfo lá na Bahia, o jogador do Bahia dando entrevista. Não, porque nós tivemos um triunfo, só para não falar o nome do time adversário. Até a Bispo sabe disso, né? Como é que pode? Nem devia não, aí. Eu só for jogador do Bahia, que eu falo, nós vencemos, é vitória mesmo. Mas não pode, é triunfo. Mas triunfo quer dizer vitória, você sabe, né? Interessante. Mas é o seguinte, eu não gosto de luta. Ninguém gosta. Mas eu gosto de vitória. Então está errado. Está errado. Como é que eu vou ter vitórias se eu não tiver as lutas? Não é verdade? Você entende o que eu estou falando? Apóstolo, mas eu estou numa luta tão grande. A proporção da vitória, o tamanho da vitória é compatível com o tamanho da luta. Se a vitória é grande, se a luta é grande, a vitória é extraordinária. Peraí, só corrigindo uma grande luta traz uma vitória maior ainda, senão não venceria, né? É ou não é? Se a luta atinge 49, no mínimo a vitória atinge 50. Hoje eu estava comentando com um bispo, acho que é o bispo Jorge, sobre uma situação. Eu falei, onde abundou o pecado,
superabundou. Ou seja, o que sofreu por causa de um problema vai se alegrar por causa de muitas vitórias, muitas conquistas. Então, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Não, não tem. Esses tais aí que acham que estão vencendo, que estão acumulando fortunas e na maioria das vezes ilícitas, e que às vezes usam do poder que tem, da autoridade que tem para subjugar os outros e humilhar, e da própria legislação, né? Na maioria das vezes mal feita, porque são homens incapazes, infelizmente, a grande maioria que fazem as leis. Eles nunca vão vencer, igreja. Eles nunca vão vencer. Não. Eles nunca vão vencer. Não tem como. Às vezes, uma coisinha bem pequena os derrota. Né? Alguém comentou comigo essa semana sobre o faraó. O faraó foi o homem mais poderoso que a terra já viu. Não é verdade? Um dos, né? Como o Nabucodonosor. Você sabe o que fez o faraó endoidar mesmo? Eu me lembro até que minha mãe usava uma latinha com um pozinho chamado Neucid. Morria tudo. E o piolho arrebentou com o faraó. Uma praga de piolho, não foi? O faraó ficava louco. E o bichinho já vai botando ovo, elêndia, que chama, e já era. Eu chegava da escola, minha mãe falava, senta aí. Tirava minha camisa, pegava a latinha. E o piolho começava a morder, eu ficava louco. Acho que foi o Valmir que me falou isso. O Valmir falou, o senhor sabia que o faraó era grande e o piolho venceu ele? É porque o apelido dele é piolho, sabia, né? É. Mas que coisa interessante, né? O homem é muito pequeno, né? O homem não é nada, rapaz. Nada. Nada. Eu acho que ele teve essa ideia porque o apelido dele é piolho. Eu já vi os outros chamando ele de piolho, os primos. O piolho venceu o faraó, não foi? O faraó, por que o faraó não botou um canhão para... Né? Não tem jeito, né? Gente, a vulnerabilidade do ser humano é uma coisa assustadora. Mas quando ele é nascido de Deus, ele vence o mundo. Amém? Igreja, por hoje é só, tá? Se você quiser me ver amanhã, liga no meu canal. Fica de pé, por favor. Se você enjoou de mim, eu ia mandar ver gravado, mas não adianta, vai ver do mesmo jeito, né? Fica de pé, igreja, por favor.